Nessa imagem aqui, é camuflagem ou mimetismo? E aqui, mimetismo batusiano ou mimetismo milleriano? E nessa outra imagem, seria mimetismo ou aposematismo? Ficaram em dúvida, né? Bora descobrir o que seria cada adaptação evolutiva dessa. Biologia de Laís com hoje, a gente vai descobrir como alguns seres vivos usam estratégias incríveis para sobreviver, se disfarçando, imitando outros animais e até avisando que são perigosos. Hoje vamos ver três estratégias, né, que é a camuflagem, mimetismo e aposematismo. Bora lá? Antes da gente entender quais são essas três estratégias, a gente precisa compreender um pouco o que são essas adaptações evolutivas. São mudanças nas características dos seres vivos, né, que acontecem ao longo de muitas gerações e ajudam na sobrevivência e na reprodução em um determinado ambiente. Só que essas adaptações, elas não surgem de propósito, né? Elas aparecem por causa da seleção natural, onde esses indivíduos que têm uma característica que é vantajosa, como, por exemplo, a cor, que consegue se camuflar melhor, um bico que é mais adequado para uma determinada alimentação, ou que ele seja mais resistente, né, ao frio. Ou seja, essas características têm mais chances de sobreviver e deixar filhotes, né, deixar seus descendentes, concordam? Só que com o tempo, essas características ela vai se tornando cada vez mais comum naquela espécie. E é assim que a vida vai se ajustando e mudando conforme o ambiente. É o que nós chamamos de evolução. Agora que a gente compreendeu, né, o que seria essa adaptação evolutiva, bora agora para os tipos, né, de adaptações, as três estratégias. Vamos começar com a camuflagem. Eu vou logo iniciar com um exemplo. Imagine a lepre do Ártico. No inverno ela é branca como a neve e no verão ela fica marrom igual ao solo e às rochas. E essa mudança de cor, ela é controlada por hormônios sensíveis à luz. Ou seja, quando o dia fica mais curto, o corpo ali vai entendendo, né, que o inverno está chegando e aí esse pelo muda. E assim, né, a lepre do Ártico, né, ela consegue se misturar ao ambiente, né, ela fica quase invisível, né, para os predadores como raposas e corujas. E isso é uma adaptação evolutiva, porque aumenta, né, as chances de sobrevivência e de reprodução da espécie. A gente tem outros exemplos também, além da lepre do Ártico, né? Tem o bicho folha, que parece uma folha seca. Tem o bicho pau, né, que se confunde com galhos. Tem o polvo, né, que muda de cor e de texturas, né? E o objetivo, né, dessas alterações e dessas mudanças é passar despercebido. Na camuflagem, né, o animal, ela imita o ambiente que ela vive, que ela está, para poder evitar de ser visto. E, é claro, não virar almoço de ninguém, né, presa de ninguém, né? Mas atenção, camuflagem não é a mesma coisa de mimetismo, viu? Parece bem parecido, mas tem outras características. Bora lá entender? Já no caso do mimetismo, né, que existe o mimetismo mulleriano e o batesiano, um ser vivo, ele imita o outro ser vivo, né? Seja para tirar vantagem, né, para se proteger, para enganar uma presa. O mimetismo é uma adaptação evolutiva, porque essa imitação também aumenta, né, as chances de sobrevivência da espécie. Concordam? Só que no mimetismo mulleriano, duas ou mais espécies perigosas têm a aparência parecida. Aqui é como se elas dissessem juntas, né? Ei, somos venenosas, melhor nem tentar. Né? Um exemplo clássico, né, são as abelhas e vespas, com suas listras, né, amarelas e pretas, ambas são perigosas. E ao compartilhar esse mesmo padrão de cores, né, elas ensinam aos predadores, né, a evitá-las mais rápido. Então, esse exemplo, né, das abelhas e das vespas, né, é um exemplo clássico para a gente poder compreender o que seria esse mimetismo mulleriano. Ou seja, as duas espécies são perigosas. Né? Então, elas estão lá, nós somos perigosas, né? Melhor nem tentar. Já no caso do mimetismo batesiano, o truque ele é diferente. Aqui, uma espécie ela é inofensiva
imita uma outra espécie que ela é perigosa. É como se ela dissesse: olha, eu sou perigosa. E a outra dissesse, né? Olha, eu também sou perigosa, mas na verdade ela não é perigosa. Um ótimo exemplo, né, é a cobra falsa coral, que imita, né, as cores da espécie, né, da cobra coral verdadeira, que é venenosa. E assim o predador nele pensa duas vezes antes de atacar, né? Porque a gente sabe que a falsa coral ela não tem veneno, mas a coral verdadeira ela tem veneno. Então, esse é um ótimo exemplo para também a gente compreender, né, o que é que seria esse mimetismo batesiano. Só que os animais, eles fazem isso, né, como uma estratégia de defesa. E quem imita melhor, né, tem uma maior chance de sobrevivência. Vamos ver se vocês entenderam mesmo, tá? Revisando aí com um desafio. Se duas espécies perigosas parecem, né, uma com a outra, é mimetismo o quê? Mulleriano ou batesiano? E se uma espécie inofensiva imita uma que é perigosa, é mimetismo o quê? Batesiano ou mulleriano? E aí, vocês responderam o quê, hein? E lembre-se, tá? Mudanças no ambiente, como desmatamento ou alterações climáticas, podem quebrar esse equilíbrio, né? Se o habitat ele muda, cores e padrões que antes protegiam podem também deixar o animal exposto. Então, é algo também muito importante da gente levar em consideração quando a gente estuda sobre adaptações evolutivas, que as mudanças, né, seja relacionada a mudanças climáticas, às mudanças do meio, podem colocar também em risco, né, está colocando em risco muitas dessas espécies que usam essas adaptações evolutivas, né, para se proteger e para se adaptar ao meio, né? Já vimos então até agora o que é camuflagem, certo? Que é quando um ser vivo imita, né, o ambiente e passa aí despercebido e consegue escapar dos predadores. Beleza? Já vimos também o que é o mimetismo, que é quando o animal imita o outro animal para se proteger. E agora vamos entender o que é o aposematismo. Bora lá? Já no aposematismo é o contrário da camuflagem. Na camuflagem, o animal ele se esconde, né? Ele tenta passar despercebido no ambiente para não ser encontrado pelos predadores, como no caso do bicho-pau, que parece um galho, né? O camaleão, que muda de cor para poder se misturar com o fundo. Já no aposematismo, acontece o contrário. No aposematismo animal, ele não tenta se esconder, ele se mostra, né? Ele usa cores bem chamativas, como vermelho, amarelo, preto ou laranja, para avisar que ele é perigoso, que ele é venenoso, tem gosto ruim. As rãs venenosas, coloridas, joaninhas, né? As abelhas, né? São exemplos clássicos, né? Do que seria o aposematismo. Só que essas cores, elas servem de advertência, né? Natural. Depois de uma experiência ruim, né? Um predador que come um animal desse, ele aprende bem rápido, né? Nunca mais eu vou encostar em um animal que seja dessa cor. E o aposematismo, ela é uma adaptação evolutiva, porque ela ajuda o animal a evitar esses ataques, né? Mas o que é que acontece é que se o ambiente ele muda, né? Como quando a poluição altera, por exemplo, as cores, né, da vegetação. E esse aviso ele pode deixar de funcionar, né? E aí coloca essa espécie, né, em risco. Ou seja, né, para a gente compreender na camuflagem, o bicho, ele vai dizer, né, não me veja, ele vai imitar aquele ambiente. E já no caso do aposematismo, ele vai dizer, ó, melhor nem tocar, né? Então, ambas são evolutivas que usam estratégias, né, que ajudam os seres vivos a sobreviver no ambiente. Essas estratégias, né, como a camuflagem, o mimetismo e aposematismo, são exemplos de adaptações evolutivas, ou seja, né, formas de que os seres vivos desenvolveram para sobreviver melhor em seus ambientes. Mas quando esse ambiente ele muda rápido demais, como desmatamento, aquecimento global, né, e a poluição, algumas dessas espécies não têm esse tempo para se adaptar. Só que essa evolução ela é constante, né? Ela depende desse equilíbrio e do tempo, ok? E vocês, qual dessas adaptações você achou mais incrível
E qual delas seria mais difícil de manter em um mundo, né, em constante mudança, como a gente está vivenciando hoje, né, resultado desse aquecimento global, né, das mudanças climáticas, nesse caos climático, né, que a gente está vivenciando, qual que seria mais difícil de se manter? Conta aí nos comentários. Até o próximo Biologia com Laís.